Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam aproveitando esse período para um aprendizado melhor. Sabemos das dificuldades, dos desafios, mas é a partir das dificuldades e dos desafios que nós conseguimos crescer e fazermos a nossa superação no dia a dia, não é isso? Tudo bem, nós vamos iniciar hoje a nossa aula. Vamos falar sobre os povos pré-colombianos. Se você prestar bem atenção, nós estamos estudando aí ultimamente a respeito da origem da espécie humana, o seu desenvolvimento, a sua organização na sociedade. Nós estudamos algumas civilizações, vimos como aconteceu a chegada da espécie humana aqui no nosso continente americano, aqui no nosso Brasil também. E agora nós vamos falar sobre esses povos que receberam os nomes de pré-colombianos. Antes de iniciarmos propriamente e falarmos quem são cada um desses povos, é importante destacar aqui que este termo, essa palavra pré-colombiano, foi o nome dado aos povos que viviam aqui no nosso continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo aqui na América. A chegada de Colombo na América aconteceu em 12 de outubro de 1492. Foi aí quando foi dito e passou para a história como o descobrimento da América. Mas quando Colombo chegou aqui, já haviam pessoas morando. Então nós não podemos falar de certa forma em um descobrimento, porque nós só descobrimos aquilo que ninguém jamais viu, aquilo que ninguém jamais tocou, podemos assim dizer, pisou naquele solo. E quando Colombo chegou aqui, essas pessoas já viviam há muitos e muitos anos, há muito e muito tempo aqui. Então, este termo, essa palavra pré-colombiano, é um termo eurocêntrico, podemos assim dizer. E o que é eurocêntrico? A palavra eurocêntrica vem de eurocentrismo. Euro, Europa. Centrismo, centro. A Europa como centro de tudo, como a base de todo o pensamento. Se tudo não fosse organizado da forma que era na Europa, então nem existia, nem era organização. Se um povo não vivesse como o povo europeu, então nem era povo, nem era gente aquilo ali, aqueles que estavam ali. Então, por isso que os historiadores antigos deram esse nome, podemos até dizer que é errado, para esses povos que aqui viviam na América antes da chegada de Colombo. Quando eu digo que esses povos são pré-colombianos, eu estou dizendo que a vida daquele povo só tem sentido, o ponto central da vida daquele povo foi a chegada de Colombo. Um marco fundamental. Aquele povo existiu e viveu se preparando para essa chegada. E nós sabemos que não foi bem assim. Eles nem sabiam quem era Colombo e viviam muito bem sem Colombo. E claro que quando Colombo chegou, a situação deles mudou e, diga-se de passagem, para pior. Então, alguns destes povos que nós vamos estudar, que receberam esse nome de pré-colombianos, são os maias, os astecas e os incas. Vamos começar falando sobre os maias. Os maias viveram do século 6 a.C. até o século 10, mais precisamente. 10, 14, 15 depois de Cristo. Veja, se os maias já existiam 600 anos antes de Cristo, então por que Colombo era importante para eles? Para a história deles? Para o marco cultural da história deles, nesse sentido de existência, de viver, entende? Se eles viviam, que os maias viviam, já existiam 600 anos antes de Cristo, e Colombo só chega lá mais de 1400 anos, 1492 anos depois de Cristo, então Colombo não era o centro da vida daquele povo. Colombo não era a base da vida daquele povo. Então, os maias, eles viveram na América Central, mais precisamente na península de Yucatán, Honduras, Guatemala e Belize. Os povos maias, eles se organizavam em cidades-estados, nós já estudamos isso, que outros povos também se organizavam assim. O que são cidades-estados? Cidades independentes com organização e governos próprios. Não existia
uma autoridade maior do que a autoridade daquela cidade. Então, era a autoridade máxima, não respondia a outra autoridade. Por exemplo, nós vivemos no estado de Alagoas. Cada cidade tem seu prefeito, mas as cidades e os prefeitos respondem a um governo maior dentro do estado, que é o governador. Mas naquele tempo não existia isso. Vamos dizer assim, numa linguagem bem acessível a nós, era como se cada prefeito fosse a autoridade máxima. O povo maia vivia da agricultura, as cidades eram centros religiosos, né? Eram muito buscados para as finalidades religiosas, também até hoje visitada devido às pirâmides. Eles também construíram pirâmides, não foram só os egípcios. E também os maias são muito conhecidos também pelo seu calendário, o famoso calendário maia, né? Quem nunca ouviu falar. Se não viu, né? Faça uma pesquisa aí para você entender melhor. E a sociedade era organizada em hierarquia. Então, quem estava no topo dessa sociedade eram os governantes, depois os sacerdotes, que eram os chefes religiosos, né? Depois os funcionários e, por último, os artesãos e os camponeses. Era assim que se organizavam os maias. Nós vamos ver outro povo agora, que eram os astecas, que viveram precisamente, né, entre 1325 a 1519. Era um povo que se localizava no centro do México a Guatemala. Eles tinham a capital urbanizada, ou seja, mais um sentido de cidade, bem organizado, tudo bem mais definido. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses e faziam sacrifícios para esses deuses. Eram militaristas, ou seja, uma sociedade que organizava muito a questão militar, tal como a Grécia, como vocês já estudaram. Eles tinham um calendário, esse calendário era baseado nas fases do Sol, né, no movimento do Sol, o calendário solar, e também tinha uma hierarquia, ou seja, alguém que estava no comando, no topo dessa sociedade, e depois vinham os outros. Outro povo também de destaque nesse período são os Incas, que viveram precisamente, quando eu digo precisamente é que não se tem uma certeza concreta, certo? Entre 1450 e 1519, essas datas que eu estou dizendo, tanto dos astecas como dos Incas, são as datas mais precisamente da formação de um acontecimento, do ponto central, da vivência central desse povo. A capital deles era Cusco. O território corresponde atualmente ao que é Peru, Colômbia, Equador, o oeste da Bolívia, o norte do Chile, o noroeste da Argentina. Eles se organizavam em uma teocracia. O que é uma teocracia? Tal como lá os egípcios. Lembra lá que os egípcios tinham os faraós, e os faraós eles eram considerados deuses, divindades. Então era teocracia, ou seja, uma forma de governo que tem uma centralidade religiosa. Teo vem de Deus, cracia, poder, um poder divino, um poder de Deus, porque o representante maior desse governo, desse poder, se considerava um Deus ou uma divindade. Certo? Eles se dividiam em 4 reinos. Já existia aí o pagamento de impostos. Um desses impostos era a mita, que era pago com o trabalho. Eles sofreram essa influência aí desse imposto. Eles se dedicavam também à criação de animais, e era também uma sociedade com hierarquia, com organização de governo, sendo que o chefe maior era o Sapa Inca, que significa grande Inca, o filho do sol, uma divindade. Então tinha que obedecer. Lembra lá do Egito? Desobedecer ao faraó era desobedecer a Deus. Então, desobedecer ao grande Inca era desobedecer a um Deus. Depois desse grande Inca vinha a nobreza, que eram os dirigentes e os militares, e depois vinham os camponeses e aqueles que eram escravos ou escravizados. Tudo bem? Essas são as principais características desses povos. Bons estudos e até a nossa próxima aula.